Discutir a lei de zoneamento da cidade é como discutir a organização da nossa casa. Cada moradia tem um espaço reservado para uma determinada finalidade. Aqui, por exemplo, é a sala, o quarto para descansar e a cozinha, que para muitos é o melhor lugar da casa, mas aqui, por exemplo, não dá para dormir. Com o zoneamento de uma cidade, não é diferente. Cada atividade liberada deve ter o seu impacto previsto e calculado. Não dá, por exemplo, para construir prédios no banhado, uma área que é destinada à preservação permanente, além de ser o nosso principal cartão postal. Muita gente ainda desconhece para que serve essa lei tão discutida. Você sabe o que é zoneamento? Não, Nunca ouviu falar? não. Zoneamento? Não sabe? Nunca ouviu falar em zoneamento? Eles estão construindo prédios e prédios e prédios, não para. E não tem, você já não tem mais um bairro de casa, só tem prédios. Aí eu acho que isso é zoneamento. Zoneamento é o controle do crescimento desordenado, né? E eu acho que é importante, ter esse controle e ter uma lei para cuidar dessa parte. Entender os objetivos desta lei é fundamental para poder opinar sobre como a sua cidade deve crescer, porque a cada dia mudamos a forma de como usar os espaços. Na verdade, a lei de zoneamento trata de 3 assuntos. O primeiro é o parcelamento do solo urbano, o segundo são os usos desse solo e depois os parâmetros de ocupação. Significa o quê? O parcelamento de solo se divide em 3 categorias. São os loteamentos, que são o que cria os novos bairros, né? Significa que um loteamento é um parcelamento de solo, onde você cria novas ruas, novos espaços públicos, como praças, áreas institucionais, e também os lotes. A cidade, ela tem que ser organizada. Então, a lei de zoneamento, você divide a cidade em zonas de uso e dentro dessas zonas de uso se diz o que se pode fazer, que atividade que pode ter dentro dessa zona de uso. Atividade residencial, comércio, serviços, indústrias. E os parâmetros de ocupação é que define como que vai ser feito a ocupação de um determinado lote para uma determinada atividade. Significa que se você puder ter um tipo de comércio dentro de uma zona de uso, os parâmetros é que vão definir de que forma você pode colocar esse comércio dentro do lote. Quais são os recursos que tem que se obedecer, qual o gabarito máximo de altura que tem que ser obedecido e assim por diante. O zoneamento define o que devemos fazer em cada espaço da cidade, qual a vocação de cada bairro, se ele será residencial, comercial ou industrial. A diferença é que essa definição deve ser feita de forma coletiva. Ela regulariza o uso do solo urbano, quer dizer, os bairros, o que pode ser construído, o que não pode, o que fica ao lado de uma casa, se pode uma oficina mecânica ou se pode uma funilaria, se tem ruído perto, o tamanho dos prédios, se naquela rua de muito trânsito, que tipo de comércio pode, numa rua residencial interna, qual o tipo de comércio que pode. Então, a lei regulariza de que jeito que o povo vai viver. A participação do cidadão ajuda a gente a criar uma lei de zoneamento para a cidade que vai ser para as pessoas que vivem e que constroem a nossa cidade. A lei de zoneamento é de agosto de 2010 e está de volta à Câmara para análise de um pacote de 77 mudanças elaboradas pela Prefeitura. E você pode dar a sua opinião acessando o site da Câmara www.câmarasjc.sp.gov.br. Participe dessa discussão tão importante sobre o futuro da nossa cidade.